para a especialista Adriana. Ela é especialista em pesquisa, socióloga e analista de pesquisas. Deixa só ela mandar aqui a solicitação dela. Dri. Bem, eu vou te convidar. Já que você não me convida, eu te convido. Quem tá aqui no YouTube vai poder acompanhar as telas, porém a Adriana eu não consegui colocá-la junto comigo. Ei, Dri! Oi, gente, perdão. Sempre... Enfim, acontece, né, Mari? Ai, sempre, né? Incrível. Assim, parece tudo muito simples, na hora que a gente vai fazer, não é tão simples assim, mas enfim. Ninguém vai perder no conteúdo, não, porque a gente vai colocar aqui. E quem quiser os slides, gente, eu vou estar transmitindo no YouTube também, que no YouTube eu tenho uma audiência melhor, sabe, Dri? Assim, tem mais pessoas lá participando, porque elas gostam de acompanhar as telas. Mas aqui, elas vão escutar você respondendo pelo meu celular aqui no meu computador, entendeu? Então, ótimo, não. Porque perfeito. tá bem o importante pertinho. É que ninguém perca nada, né, Mari? Exatamente. Gente, como eu comecei conversando com vocês, a Adriana, ela é especialista em pesquisa. Eu a conheci um tempo atrás, vi algumas pesquisas que ela fez e eu sei o quanto que isso é fundamental para um candidato, para o estrategista de marketing, né? Então, assim, eu não consigo trabalhar direito se eu não tiver uma boa pesquisa, uma boa base para poder criar um conteúdo ali. E é de fundamental importância a gente ter uma profissional como ela na eleição. Olha o Xuxão aí. Eu resolvi refazer, a gente já fez uma live como essa, né? Mas agora, com a proximidade da eleição de novo, tem muita gente me perguntando: Mari, ainda dá tempo de fazer pesquisa? Eu devo fazer pesquisa agora? Ou não, já passou? E aí, Dri, eu quero que você se apresente e na sequência já comece me respondendo. Ainda dá tempo? Certo. Bom, gente, bom dia, boa tarde, né? Perdão aí pela dificuldade, enfim, deu um tilt aqui, mas acontece. Bom, meu nome é Adriana Piedade, eu sou do Instituto Valor, né? Sou socióloga. Eu trabalho há mais de 20 anos com pesquisas, tanto pesquisas de mercado, quanto pesquisas políticas, pesquisas sociais, enfim, de todas as naturezas. Sou formada em sociologia, eu tenho especialização e mestrado em marketing e estratégia, e meu doutorado, que na verdade ainda não finalizei, é em sociologia do consumo, mas que está muito relacionado também ao que a gente está debatendo aqui, que é campanha política, que é voto, que é eleitor, enfim. Tá muito relacionado a esse universo. Sobre dar tempo ou não, sim, ainda dá tempo. Aliás, assim, essa é a hora da gente fazer a primeira pesquisa, qualquer campanha, né? Porque toda e qualquer estratégia, né, enfim, tudo que for planejado para uma campanha, na verdade, o ideal é que ela seja subsidiada antes por dados, uma fotografia de como que está o eleitor hoje em cada cidade, né, na cidade, enfim, em questão. E eu não consigo traçar um planejamento tão eficiente se eu não conseguir responder de antemão algumas perguntas, como, por exemplo, quem que é meu eleitor? Quem me conhece? Qual que é a linha ideológica dele? Qual que é o perfil? Quem não gosta de mim? Quais os motivos? Qual é a imagem que eu tenho? Porque a partir desse retrato inicial, eu consigo traçar estratégias para melhorar minha performance, para talvez assim entender o que há de errado na minha imagem, às vezes, né, o que eu posso melhorar, e também entender quais são os pontos fracos dos demais candidatos, enfim. Somente a partir dessas informações é possível criar esse planejamento e essas estratégias mais eficientes. Odri, uma coisa assim que eu sempre falo nas minhas aulas, inclusive no meu workshop ontem eu falei, é o seguinte: tem uma dica que vale ouro e que deixa a gente um passo à frente do outro, conheça o seu eleitor. E conhecer o seu eleitor passa por uma pesquisa. Não tem como você conhecer a pessoa que está do outro lado se você não perguntar, né? E aí, muitas vezes, as pessoas ficam me perguntando assim:
Como é que eu faço para fazer uma pesquisa? Quais são os tipos de pesquisa que a gente tem? Dá para fazer pesquisa na pandemia? Essa é uma pergunta recorrente, né? Eu listei aqui 3 modelos que eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. A pesquisa por telefone, a pessoal, né? E a pesquisa digital. Me explicasse um pouquinho como é que funciona cada uma e o que dá para fazer num período de pandemia, né? Porque que a gente precisa fazer, eu acho que está mais que claro. Só quando eu tenho um diagnóstico feito por uma profissional como você, é que eu consigo mudar o rumo de um candidato, né? Tipo assim, esse candidato não é bem visto. Peraí, ele não é bem visto por quê? Porque ele é velho, porque ele é jovem, porque ele é isso. E aí a gente consegue mudar aquele perfil, né? Ou trabalhar com as potencialidades do perfil da pessoa. Mas a gente tem vários modelinhos. Então, me fala um pouquinho sobre cada um desses modelos e como é que você está trabalhando na pandemia. Antes de responder especificamente essa questão, eu vou pegar uma fala sua no comecinho, que é, como que eu faço para conhecer o meu eleitor? O fato de um candidato já se preocupar em conhecer o eleitor é excelente, porque muitas pessoas, às vezes, eu já conheço meu eleitor, eu não preciso. E, na verdade, nem sempre, né? A gente sempre tem algumas surpresas. A gente sabe que, sobretudo pós-redes sociais, enfim, as últimas eleições, é muito volátil, né? Essa associação dos eleitores com o candidato. Então, a gente tem que, de fato, às vezes a gente tem algumas verdades que não se traduzem quando a gente vai investigar e pesquisar. Então, o fato de um pré-candidato partir desse pressuposto, quem são, querer se conhecer, isso já é uma ótima notícia, viu, Mari? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, Mari Couto, não trabalho com um candidato se ele não fizer pesquisa. Nem que seja uma pesquisa mínima. Eu não tô dizendo que ele tem que investir milhões. Mas eu preciso, sabe? Porque... E eu acho que qualquer profissional sério de comunicação exige isso do candidato. Tipo assim, e aí, tem uma pesquisa, a gente vai fazer essa pesquisa, em qual momento? Você pode até começar na rede social sem essa pesquisa. Mas até pesquisa de rede social, e aí eu faço uma coisa menos profissional, né? Não tem aqueles dados seus, fica um pouco mais dentro da bolha, mas eu faço para poder me dar aí uma linha. Mas vamos lá, seguindo. Sim, vamos lá. Então, assim, com relação à pandemia, né? Enfim, nós temos a coleta pessoal, que é aquela imagem tradicional que a gente tem do entrevistador com a prancheta que vai saindo, né, em ponto de fluxo, na casa das pessoas, enfim, para entrevistar. Nós temos a entrevista telefônica, a coleta telefônica, a tela. Das pessoas. Ótimo, Mari. Nós temos a coleta telefônica, né, onde a gente tem um CAT, os entrevistadores ligam para as pessoas e tem todo ali um roteiro, um questionário que é programado também para fazer essa entrevista. E nós temos a coleta digital, que é feito muitas vezes por redes sociais, até mesmo WhatsApp, e-mail, enfim. Quais são os benefícios e os pontos sensíveis de cada uma delas? A melhor, assim, a gente tem que ser bem honesto, né? A melhor desse tipo de coleta é a pessoal. Por quê? Eu consigo que o entrevistador circule por toda a cidade, por bairros ricos, bairros pobres. Ele consegue transitar entre as pessoas que às vezes não usam redes sociais. Então, assim, a acessibilidade a todos os perfis possíveis de eleitores, ela é mais assertiva na pesquisa pessoal. Qual que é a desvantagem da pesquisa pessoal? Você quer falar alguma coisa, Mari? Não, tô aqui só aprendendo. Tá bom. Qual que é a desvantagem dele? Tem a questão do custo, né? Que, enfim, eu tenho deslocamento de toda uma equipe, viagem, enfim. E, neste momento de pandemia, não é adequado fazer. Por quê? Nós temos que, em primeiro lugar, cuidar de vidas, né, gente? Da saúde de todos. Então, assim, a gente não pode colocar em risco nem os entrevistadores e muito menos, né, as pessoas que vão ser entrevistadas. Então, assim, além dessa questão até de resguardar as pessoas, tem até uma questão de imagem. Imagina você estar fazendo uma pesquisa na sua cidade. E as pessoas saberem que é feita por você. A pesquisa é do seu João. E corre, infelizmente, o risco de alguém pegar um coronavírus, alguma coisa. Eu acho que isso pode acabar com uma campanha.
Então, a gente tem que lidar, sim, com essa realidade, com esse contexto. Não é uma limitação que vai acontecer para um ou para outro candidato. Acho que todos estão lidando com a mesma limitação. E nós temos como alternativa o quê? A segunda possibilidade, que é a entrevista telefônica. Ela também é muito assertiva, porque a gente teve aí nos últimos anos, na última década, uma universalização do serviço de telefonia, né? Hoje todo mundo tem praticamente telefone. Graças a Deus. Desde a pessoa... No meio rural, né? Não estou questionando de telefonia fixa do seu celular, mas assim, é impossível quase uma pessoa que tenha mais de 16 anos, né? Que é a partir daí que começa que é onde a gente precisa, nosso público-alvo. Que não tenha telefone. Isso, independente de classe, independente de escolaridade. Então, eu consigo sim ter muita assertividade junto a essa população. Talvez eu não consiga falar com extrato, mas que é muito pequenininho, que são aquelas pessoas que de fato vivem numa pobreza extrema, enfim. Mas eles, né, pelo menos até então, não têm grande representatividade dentro da base de eleitores. E normalmente eles têm alguém... Desculpa te interromper, mas normalmente essa linha aí desse pessoal bem simplesinho, eles têm ali um representante, alguém que meio que fala por eles, assim, né? Que indica caminhos, né? Então, se a gente entrevistar essa pessoa, a gente já consegue ter um panorama. Isso. E assim, lembrando, é uma pesquisa mais barata do que a pesquisa pessoal. E, por fim, a gente tem a pesquisa digital. A pesquisa digital, ela ainda tem limitações, né? Eu poderia falar que não tem, porque nem todas as pessoas, muita gente hoje sim está na rede, mas nem todos estão. Tá longe ainda. Oi? Tá longe ainda de todo mundo tá. Tá longe, exatamente. E, pessoal, a gente sabe que assim, existe uma limitação aí que vai desde a financeira, né? Nem todos têm internet, têm Wi-Fi, nem todos têm o hábito e o costume ainda de estar navegando, e tem aquelas pessoas que já estão deixando, né, que estão cansadas de rede social, enfim. Então, é claro que qualquer informação é melhor do que nenhuma. Se não existe orçamento, não tem, porque a pesquisa digital é muito mais barata, muito mais. E se eu não tenho, talvez, um orçamento, enfim, não tenho como investir e tudo mais, é melhor, claro que é melhor fazer a digital do que não fazer nenhuma. Mas a gente tem que estar ciente que tem determinados públicos que a gente não vai conseguir falar. E como que a gente vai resolver esse problema? É na análise, a gente sempre ter essa noção de que eu tenho algumas limitações. Consigo fazer uma estratégia bacana, um plano de ação bacana, uma campanha bacana, dando esses dados? Sim, mas você tem que ter um olhar muito mais cuidadoso, mais apurado, para entender certas limitações. Dri, você tá abafando o seu som. Você tá abafando. Oi? Ai, você pôs o dedo em algum lugar, alguma coisa, e abafou o som. Desculpa. Aí. Mas deu pra ouvir até o final? Deu pra ouvir. Só abafou, agora voltou. Deu pra ouvir? Uhum. Tá. E assim, qual que é a principal vantagem da digital frente às demais, né? Aí ela é muito, muito, muito mais barata. Certo? Ok, ótimo. Respondi mais. Super! Agora eu tenho aqui mais uma pergunta. Qual a diferença entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa? E quando que eu devo escolher fazer cada uma delas? Certo, bom, vamos lá. A pesquisa qualitativa, ela não é tão conhecida, né, não é tão, né, da maioria das pessoas. Qual que é o objetivo dela? É entender principalmente as motivações, como que as verdades, né, cada pessoa tem a sua verdade, tem as suas posturas, enfim, as suas crenças, como que essas verdades elas são construídas, como que a gente pode, talvez, assim, possibilidades de, por exemplo, eu tenho uma imagem de um candidato que não é muito bacana, né, mas, pô, o cara é legal, ele é interessante, mas você vê que colou, talvez, até desgastou mesmo, né, a imagem dele. Desgastou. Acontece, eu tô com alguns candidatos com esse perfil, que infelizmente, assim, eles estão desgastados porque já estiveram em processos eleitorais anteriores, e nem sempre a política é como a gente sonha, né? Então, assim, na prática, eles acabaram tendo uma imagem desgastada. Isso. E o que a gente faz na pesquisa qualitativa? É entender
também algumas possibilidades, quais são algumas chaves de acesso aos eleitores, né? E como é uma pesquisa que ela trata muito mais de uma forma profunda, sem respostas sim, não, talvez, enfim. A pessoa fala e a gente deixa ela falar bastante, a gente quer ouvir, a gente quer entender como que se constrói, por que se optou pelo voto nesse candidato, e ela vai contar toda a história para a gente, então a gente consegue entender de uma forma mais profunda essas motivações, rejeições, construções assim, de ideias, e é muito importante, sobretudo, nesse período de diagnóstico, que é a primeira pesquisa que a gente faz, né, para uma campanha. Então, ela é muito importante para a gente entender essas verdades, essas posturas, enfim, essas posições dos eleitores. Agora, a pesquisa quantitativa, ela é fundamental para a gente entender, por exemplo, qual que é a minha intenção de voto? Quantos por cento que eu tenho hoje de rejeição? Quem que vota em mim, né? Quem que está mais relacionado, qual que é o perfil do meu eleitor? Então você consegue identificar, o público feminino está votando mais em mim do que o masculino, o público mais jovem, a classe mais C, os evangélicos. Então a gente consegue fazer esse retrato do mercado, que é fundamental, dos eleitores, do mercado, que é fundamental, que é fundamental para a gente traçar as estratégias. Nossa, eu percebi aqui que o público evangélico quase não me conhece. O que a gente vai fazer, então, para tornar esse candidato conhecido, para que eles possam conhecer a proposta desse candidato também, né? Rodrigo, então, a gente tem que fazer esse mapeamento. Eu me arrisco a dizer que se nós estivéssemos trabalhando juntas aí com um candidato, a estratégia seria a seguinte: qualitativa agora, no início, para traçar o perfil dele e me ajudar a mostrar o que ele tem de melhor ou o que as pessoas esperam de melhor deste candidato, e quantitativa quando realmente estivesse rodando já a eleição. Porque bem no início, vamos colocar ali, início de outubro. Mas, Mari, o diagnóstico, que é essa pesquisa inicial, né, fazer para subsidiar o planejamento, é fundamental ter uma quant também. Porque a gente precisa entender o potencial eleitoral dessa pessoa. Se ele já é conhecido ou não, quem conhece, aonde que precisa tornar mais conhecido, aonde que existe a rejeição. Então, as duas são, nesse primeiro momento, são fundamentais. Eu acredito que as duas são importantes, mas a gente tem que pensar muito nas realidades, né? E assim, os candidatos estão muito sem dinheiro, porque a pandemia pegou todo mundo, né? Todo mundo ficou surpreendido com tudo isso. E aí, às vezes, faz o seguinte: para poder diluir esse custo, se fosse estrategista, eu faria essa sugestão, tá, gente? Faz agora uma quali, traça o perfil, testa aquilo ali por um mês, depois começou a campanha, na hora que estiver começando, já vai fechar com você as duas, o pacote. Só que vai fazer em momentos diferentes. E vale a pena até falar que a pandemia, engraçado, ela também causou, tem reflexo também na coleta, né, no modus operandi aí da qualitativa, mas ela trouxe uma vantagem para cidades pequenas, que antes a gente não fazia tanto grupos virtuais, grupos de discussão. E é algo que se tornou comum agora. E antigamente era muito difícil a gente fazer em pequenas cidades, enfim, de médio e pequeno porte, grupos focais, grupos de discussão para debater. E como a experiência dos grupos virtuais tem dado super certo, e são muito mais baratos do que o presencial, né? Então abriu-se aí uma oportunidade que antes não era tão... Enfim, não era tão presente. Eu sei que você vai responder essa pergunta mas eu tenho que fazer porque é algo que todo mundo me questiona muito. Qual é a amostragem mínima necessária para eu ter sucesso com relação ao número de habitantes da cidade? 10%, 5%, 15%, 20%? É algo importante. Bom, gente, essa pergunta não tem uma resposta que eu possa generalizar. Por quê? Existe um cálculo estatístico para se definir qual é a melhor amostragem, a amostragem ideal, né? Ela leva em consideração não apenas a população, mas, enfim, é uma continha mais complexa, então não posso te responder de antemão que é 10%, 15%, é uma conta um pouquinho diferente, a lógica dela. E, então, assim, para cada cidade tem o tamanho amostral ideal, e lembrando, a gente sempre existe o ideal e existe o possível, né? Então, assim, eu acho que, por
por exemplo, as grandes campanhas das grandes cidades, eleições para presidente e tudo mais, a gente sempre trabalha com uma margem de erro ali em torno de 2, 2,5 no máximo, né? Mas a gente sabe que para realidades diferentes, de campanhas que não tem tanto orçamento assim, um orçamento mais significativo, a gente trabalha aí até uns 4, enfim, estourando uns 4,5 de margem de erro. E quanto mais eu diminuo a minha margem de erro, melhor a assertividade dos meus dados, porém, mais casos eu tenho que coletar, portanto, mais cara a pesquisa é. Então, a gente tem que sempre balancear essas variáveis aí de acordo com a realidade. Deixa eu te falar aqui, ó, entrou uma discussão aqui, e aí eu queria que você, que foi algo que você falou, né? O Xuxão falou, grupo focal online é uma boa. Aí o Danilo Frezil falou assim, grupo focal em eleição não é legal, para marca sim, para discussão de políticas públicas. Então eu queria que você defendesse o seu ponto de vista aí, e aí, porque né, é o que a gente defende, mas quero que te dá a bola aí. Oi, Xuxão, oi, Danilo. Dan é grande amigo também, conheci ele. Eu sei. Dan, na verdade, é fundamental. E tem vários pontos assim que eu utilizo a pesquisa qualitativa para a política. Primeiro, esse debate de imagem, de percepção, dessa construção do voto, é fundamental entender por onde que ele passa, e na quantitativa eu não consigo fazer, eu consigo fazer isso na qualitativa. Questões relacionadas à imagem do candidato, né, para a gente conseguir entender como que, enfim, de onde que vem essa imagem, como que a gente pode talvez mudar e reconstruir essa imagem, passa também pelo grupo focal, e por fim, material de campanha, né, é fundamental, assim, desde horário gratuito de TV, de rádio, enfim, material audiovisual, eu tenho que... Oi. Eu quero te chamar a um passo antes. Explicar melhor o que é grupo focal. Porque eu não sei se todo mundo que tá aqui tem um entendimento. E aí depois a gente... Entendeu? Eu quero deixar mais claro para as pessoas. Tá. Gente, o grupo... a pesquisa qualitativa, ela é diferente da quantitativa, aquela que a gente tem um questionário e a pessoa pergunta questões mais objetivas. A pesquisa qualitativa, na verdade, ela pode se dividir em grupo focal e entrevista em profundidade. O grupo focal, o que é? Eu reúno numa sala, num espaço, que agora pode ser virtual, determinado perfil de eleitor, as pessoas têm um motivo de aquelas pessoas estarem ali, eu não escolho aleatoriamente entre os eleitores. Por exemplo, jovens entre 20 e 30 anos. Jovens indecisos da classe C. Por que essa galera está indecisa? Por que eles não escolheram ainda? Então, eu levo esse perfil de eleitores para um determinado espaço. Existe a presença de um moderador. Geralmente adoro fazer grupo focal. E eu vou jogando questões. Né? Eu não falo, eu não tenho posição, eu não sei de nada. Eu falo, gente, mas o que está acontecendo nessa eleição? Como eu já sei que é um grupo de indecisos, tá difícil escolher, por que vocês estão achando que tá difícil, o que vocês estão observando? Eu coloco questões bem amplas e genéricas para ver como que eles constroem essa discussão, como que um argumenta com o outro, até para a gente já pegar elementos de argumentação, de desconstrução ou de construção de ideias, e entender... qual que é a dificuldade hoje para escolher um candidato, né? Que a gente está falando do exemplo dos indecisos. E aí a gente pode até passar candidato a candidato para entender por que ele, né, não tocou ainda de alguma forma. E esse debate ele dura em torno de 2 horas. É feito entre 8 e 10 pessoas, né? Cada grupo. E o material que sai disso é riquíssimo. Aqui, eu quero questionar o Danilo. Danilo, eu discordo 100% de você. O virtual não é confiável, pela interferência presencial é mais plausível. Não, eu acho que assim, você tem que atualizar-se com relação a como é que o mundo está funcionando. Eu não conheço nenhum dos meus candidatos que eu assessoro hoje, nenhum. Eu nunca estive com nenhum, aliás, eu estive com um deles pessoalmente. E nem por isso é uma relação menos próxima, e já fiz alguns trabalhos próximos a esse aí, e todos tiveram excelentes resultados. Eu sou totalmente contra alguém que fala que o virtual não funciona.
A única questão, tem alguns perfis só que realmente o virtual ainda não funciona. Então, por exemplo, pessoas talvez de mais idade ou que não tem tanta familiaridade com, né, esse ambiente tecnológico. Mesmo esses eu tô arriscando aí vezes, que você consegue às vezes fazer. Dá sim. Mas ele funciona assim, esse instrumento é fantástico, a gente está aprendendo cada dia mais a usar esses grupos virtuais e financeiramente também tem valido muito a pena, né? Porque a gente mudou um pouco a lógica, é bem viável. Que inclusive quero depois conversar com você para alguns candidatos que já estão em outro nível fazerem isso. Acho super viável, achei ótima essa ideia. Você sempre fala, né, Dri, eu já te conheço, da bolha. E aí você fala assim, vocês têm que tomar muito cuidado para vocês não ficarem dentro da bolha. O que é a bolha e como é que a gente fura ela? Bom, acontece, vários candidatos entram em contato comigo, às vezes, quero fazer uma pesquisa, quero saber como é que eu tô, tudo mais. mas é caro, é muito caro, né? Então você pode só montar, por exemplo, um questionário para mim, aí eu vou pedir para os meus amigos aplicarem a pesquisa, coletar os dados, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? O que acontece? A gente aprende lá na sociologia, no comecinho dela, que a gente tende a se relacionar mais, a ter as amizades com pessoas que pensam de forma semelhante, né? E se eu for aplicar um questionário só com os meus amigos, nossa, o meu resultado vai ser maravilhoso. E isso não necessariamente reflete todos os eleitores de uma determinada cidade. E isso leva a gente a enganos, assim, a erros muito significativos. Então, assim, eu tenho que ouvir, claro, né, tem as pessoas que estão perto de mim, tem minha família, tem meus amigos, tem as pessoas que trabalham comigo, mas eu tenho que ouvir também todos os outros perfis, independente de relacionar ou não comigo. Porque não me interessa a opinião da minha bolha, né, das pessoas que eu convivo, que eu me relaciono. Porque a gente tem que falar com todos. Então, assim, por isso que a pesquisa quantitativa não só um instrumento de coleta, o questionário, fazer uma amostragem, né, bacana. Eu tenho que respeitar, de fato, todos os perfis de eleitores e eu tenho que falar com todo mundo, assim, todas as pessoas têm que ter a mesma chance de participar da pesquisa para que ela seja aleatória e que os resultados, de fato, sejam representativos daquela cidade. Senão, eles vão ser representativos apenas dos meus amigos, da minha família, da minha bolha, exatamente. E aí não adianta muito, né? Algo que, assim, todo mundo quer saber, né? E talvez você possa dar umas dicas aí pra gente, a gente já tá quase encerrando. Como é que você define a pergunta certa para pesquisa? Assim, imagina que a pessoa quer fazer lá a dela e realmente não vai ter condição de contratar profissionais, mas já entendeu um pouquinho desse universo, né, que você explicou tão bem. Como é que ela faz, assim, para poder definir um pouquinho dessas pesquisas? Dessas perguntas? Bom, por onde que começa? O primeiro passo é ter clareza o que você quer, o que você precisa saber. Eu vou te falar, é difícil, viu? Às vezes a gente chega, né, não só a política, mas mercado também, Adriana, tá acontecendo, mas o que a gente precisa saber pra gente quebrar essa, né? Então, assim, primeiro é ter consciência do que precisa saber. Eu vou dar um exemplo, eu acho até que eu dei na outra live, que não relacionado à política, mas pra gente entender o quanto é complexo formular uma questão. Há anos atrás, o Datafolha fez uma pesquisa para mensurar, pra gente identificar o quanto o brasileiro é ou não racista. Bom, então vou perguntar se as pessoas são racistas. É a primeira coisa que passa na minha cabeça. Só que aí o Datafolha fez, inclusive, esse exercício. A primeira pergunta do questionário, você é racista? 99% das pessoas, não, eu não sou racista. Óbvio. E aí, depois, ele começou uma série de questões. Por exemplo, nossa, se você estiver andando na rua à noite, aparecer uma pessoa, às vezes... negro, correndo. Moreno, você te dá medo? Me dá medo. Não tô falando que essa é a minha resposta, não. Exato, como que é? E com base nessas questões que a gente vai comendo pelas beiradas, chegou-se à conclusão que 90% dos brasileiros é racista. Então, assim, saber perguntar é uma arte. É uma arte que a gente não pode induzir. A gente tem que saber que o tempo todo a gente está trabalhando também. Às vezes a pessoa acha que eu quero ouvir uma resposta e vai me dar a resposta que ela acha que eu quero ouvir, e isso não pode acontecer de forma alguma.
a gente está falando, às vezes, com respostas politicamente corretas. Então, a gente tem que, às vezes, comendo pelas beiradas mesmo. Assim... Nunca induzir. Tem uma Porque coisa você vai ouvir o que você quer. Uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte... Peraí que tem um buzinaço aqui. Muita gente acha que o profissional de comunicação, tipo eu, né, estrategista, sabe tudo isso. Não sabe. Não tem como. As vertentes da comunicação são muitas e não tem como você ser especialista e ser bom, excelente em tudo. Eu posso ter uma noção, mas para vocês terem uma ideia, gente, de algumas pesquisas que eu tive que fazer, eu pedi ajuda para a Adri para formular as perguntas, porque não é simples formular uma pergunta. É uma arte mesmo. Então, assim, não pensa... sabe a economia porca? Eu falo que algumas economias em campanha são economias porcas. A economia com a pesquisa, no meu ponto de vista, é essa economia porca. Porque aí a pessoa fala assim, é mais ou menos igual o gerenciador de anúncios do Facebook. As pessoas acham que sabem fazer. Aí fala assim, não, eu mesmo faço meus anúncios aqui, não preciso de um profissional, não. Chega lá no meio da campanha, fica tudo doido atrás de mim, eu já até falei, vou frisar. Vou cobrar e vou cobrar caro se eu tiver que arrumar serviço porco feito pelos outros. A mesma coisa é a pesquisa. A pesquisa é fácil, meia dúzia de perguntas, eu faço. Não faz. Pelo menos não faz para ter o resultado que se espera. É uma arte. E vocês, assim, por favor, prestem atenção nisso. Contratem um profissional para fazer. Eu indico a Adri, porque eu sei Sabe uma coisa que eu sei... Adri, sabe o que é o diferencial seu, assim, pra mim? É porque a pesquisa tem uma outra coisa que só quem é do meio entende. O tanto que é burlado o resultado. Você contrata uma amostragem de 600 e a pessoa faz com 60. É o que acontece. Faz com 60 e expande essa... Existem diversas formas de se fraudar, gente. É muito triste, porque assim, eu amo minha profissão, eu sou apaixonada com pesquisa e a gente vê algumas coisas... não tô falando... Tem vários institutos que são super sérios, tem profissionais fantásticos, mas também tem muita coisa assim questionável. E dá uma tristeza imensa. Às vezes a gente vê que um cliente está sendo enganado, enfim, ele pelo contratou preço, lá, sei né, lá, 500 entrevistas por um preço que daria para fazer 300. A gente fez essa conta outro dia, né? Então, assim, você falou, Mari, essa conta não fecha. E aí você me mostrou os cálculos disso. Eu até mandei pro meu candidato, que não é, que é o outro, né? Então, graças a Deus, são alguns. Mas explica um pouquinho mais sobre isso, sobre como que as pessoas burlam esses resultados. Sim. Às vezes não tem. Tem diversas formas. Às vezes faz um número de casos de fato menor do que o contratado. Às vezes não tem. Gente, essa questão da amostragem, ela é tão importante, né? Só um minutinho. Para ter um resultado que seja de fato... Desculpa, gente, só preciso fazer uma coisinha aqui rapidinho. Desligar isso aqui, Mari. Sem problema. Desculpa. Resolvi. Mas, enfim, a pessoa pode ir lá coletar 500 casos, mas ela não respeitou as proporções para pegar todos os perfis de eleitores. Porque, às vezes, eu tenho lá, nossa, tá faltando falar com uma mulher da classe C de 59 anos. Se ele faz, eu vou fazer com qualquer um para fazer os 600 casos e não seguir essa proporção dos eleitores também, é outra forma de fraude. Porque ele não vai dar, então, um retrato considerando os mais diversos perfis, né? Ele vai ali coletar o que é mais fácil para ir embora logo e entregar o resultado. Enfim, Mari, tem além da fraude, tem uma outra coisa que é a seguinte. Aí, beleza, a gente já falou da importância da pesquisa, a gente já deu aqui um panorama para vocês de como é que faz isso. E aí, vocês resolveram que vão fazer por conta própria mesmo e ok. Sabe qual que é o outro problema? A análise, porque assim, eu não recebo, tipo assim, não adianta me entregar assim, 50 pessoas responderam que não sei o que lá, eu vou falar, eu não sei fazer essa análise que você faz, né, essa estatística, essa proporção toda, então assim, tem também uma ciência nisso que eu não me atrevo a fazer, então a pessoa tem que me entregar uma pesquisa já com todas as análises. E acontece isso, Sim, tem que pegar para análise, porque tem pessoas, é natural, tem gente que tem dificuldade com humanas, tem gente que tem dificuldade com
área de ciências, sei lá, biológicas, e tem gente com dificuldade com exatas e tudo bem, né? Mas às vezes, assim, não tem uma tabela que eu mostro para um cliente meu, às vezes eu fico quietinha, assim, deixo ele andar, então é isso, mas tem uma oportunidade, ele gritando, saltando nos olhos, e às vezes falta esse treino do olhar, né? E, aliás, Mari, a gente podia até mandar, depois se você achar interessante, se alguém tiver interesse, aquela degustação, que é um exemplo que eu tirei o nome de todos os candidatos, mudei uns números para as pessoas entenderem que tipo de relatório que elas recebem numa pesquisa. Se você me autorizar, tipo eu coloco aqui dentro do PDF. Coloco. Eu tenho lá do nosso ao vivo, né? Não tem problema, viu? Vou colocar. Então, depois, quem quiser o PDF, é só me pedir inbox que eu mando. Odri. E, gente, não adianta analisar só no geral também, só para fechar. A gente tem que analisar por perfil, para a gente fazer também, ter ações localizadas, comunicações localizadas para nichos, para, enfim, determinados públicos específicos. Isso é importante também, é uma oportunidade, né? Tá ali já, não custa nada cruzar essas informações. Isso é muito importante. Dri, eu queria te agradecer de estar aqui comigo de novo. Eu torço para que todos os candidatos façam uma pesquisa com você, porque eu sei o quanto que eu vou ter tranquilidade no resultado dela, né? Eu sei que vai vir coisa boa e, enfim, fica aqui a dica, gente, para vocês fazerem a pesquisa. Talvez um dos únicos pontos que eu não recomendo que vocês façam sozinhos mesmo. Acho que o profissional não pode ser de forma alguma dispensável nessa etapa. E queria te agradecer de novo de estar aqui. Sempre que eu puder, vou estar te indicando aí para os meus candidatos. Muito obrigada. Ô, Mari, eu que agradeço demais. Você é muito generosa comigo. O importante é fazer pesquisa e arranjar alguém que seja bom, que seja sério, que seja responsável e que tenha uma certa experiência, que é fundamental para vocês, para esse sucesso aí nesse percurso aí, que é a campanha eleitoral. Desejo sucesso a todos. Mari, muito obrigada. Obrigada a você, que está sempre comigo. Quando precisar, estou à disposição. Um beijo, gente. Obrigada a todos. Tchauzinho, vou encerrar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, depois eu vou mandar para vocês aqui no YouTube.